Todos os caminhos vão a Roma. Agora tem que escolher o caminho que você quer. É verdade. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor, aqui no nosso podcast. É, qual a importância para que o Brasil tenha mais doutores? Porque as pessoas, elas não têm dinheiro para investir nelas mesmas. Como podem e como podemos fazer com que as pessoas entendam que é importante estudar? Ô, professora, ah, essa problema da educação, da cultura e tudo, tem que vir de cima. Tem que vir de cima. Os exemplos têm que vir de cima. Então você tem que ter um ministro da educação educado, que entenda de educação. Já tem que ter secretário de educação, não políticos. O professor Miguel Reale, que você deve conhecê-lo, já morreu, um dos maiores juristas brasileiros, ele disse que na história republicana só um presidente de república cuidou desses assuntos. Colocar ministros no lugar certo, com a pessoa certa, e não colocar políticos, foi Getúlio Vargas. Não colocou políticos, ele colocava pessoas que não entendiam de política, mas entendiam muito bem do que estava fazendo. Como, por exemplo, Gustavo Capanema na educação, Mário Casasanta como assistente, Francisco de Campos, que fez a universidade, estruturou a universidade como ela é hoje, dividiu a universidade em departamentos, em faculdades, foi Francisco de Campos. Os alunos, carinhosamente, o apelidaram de Chico Ciência. E ele sabia desse apelido. Ele sabia e gostava do apelido, Chico Ciência. Então colocou na justiça um indivíduo que odiava a política. Colocou no Ministério da Aeronáutica um civil, Salgado Filho, do aeroporto de Porto Alegre, que é o nome dele. Colocou no Ministério do Exército um civil, Pandiá Calógeras. E assim ele foi. No Ministério da Aviação e Obras Públicas, ele colocou um engenheiro que entendia do assunto, que não era político. Não é. Hoje não, você tira um deputado lá da cadeira e bota ele como ministro. Você se lembra que nós tivemos um ministério, quando fundaram a Eletrobras, o primeiro presidente da Eletrobras foi a maior autoridade no mundo em barragens, em hidroelétricas, chamava-se Miguel Magaldi. O mundo inteiro leu os livros dele. Trocaram Miguel Magaldi e botaram um médico ginecologista, sei lá, que foi Antônio Carlos Magalhães. Então tirou Miguel Magaldi, que era o maior conhecedor no mundo de barragens e hidroelétricas, represas, botaram um médico. Quando fundaram a Infraero, colocaram como presidente um PhD em infraestrutura aeroportuária, Adir Silva. Mais tarde, quando a Infraero estava estruturada, tiraram a Adir Silva e botaram um deputado do PSDB. Ai, meu Deus. Que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com nada a ver. Não tinha nada a ver com nada a ver. Então, o Brasil, desse jeito, funciona assim. Funciona assim, você não põe a pessoa certa no lugar certo. Esse é o grande problema. Não vai para frente, não vai para frente. E aí as pessoas ficam sem querer investir em si próprio porque, primeiro que não tem dinheiro, né? Os que têm coragem de investir, investem. Outros, na CAPES, ele tem um setor que o MEC paga, o CAPES paga os alunos para fazerem mestrados e doutorado. Ok? Mas acontece o seguinte, repara bem, eles são fantásticos. Uma professora em Brasília recebeu uma bolsa de estudo nos Estados Unidos para fazer uma determinada área de arte. Ela foi com bolsa da CAPES. Ficou lá 2 anos estudando, se diplomou e veio. Quando chegou aqui, não quiseram reconhecer o diploma dela porque é um diploma estrangeiro. Ela não sei o quê. O diploma dela só foi reconhecido quando ela foi à imprensa denunciar que gastou dinheiro público no exterior
E não E reconhece. eles valorizaram o dinheiro público, ele explicou tudo. Aí chamaram a moça rapidamente para reconhecer o diploma dela, porque estava havendo um engano. Em Juiz de Fora eu conheci um professor do quadro de professores. Ele foi à Alemanha fazer um doutorado lá na Alemanha, quando ficou 5 anos para o diploma dele ser reconhecido. E a própria Carolina Borim. A própria Acaba você faz o seguinte, você é um doutor que sabe o que faz, você vai embora desse droga aqui, vai embora. Vai dar seu conhecimento em outro lugar. Não é brincadeira, não. Eu não Então, preciso dar conhecimento aqui, porque aqui ninguém quer conhecimento. é. Quer politicagem, quer... Mas, professor, muita gente que já estudou na Universidade de Paris já conseguiu fazer a seu reconhecimento, como a professora Janete, eu mesma, foi reconhecido não só pela Carolina Bory e na universidades particulares daqui da Bahia e do Piauí. A Universidade Federal do Espírito Santo reconheceu o diploma nosso. Tem aluno lá que Isso. reconheceu. Quais mais os lugares que reconheceu? A UNB de Brasília. A UNB, a Janete é doutora por nós, mas Isso. ela reconheceu o diploma dela em Brasília, Isso. a UNB. Isso, ela se aposentou pelo estado da Bahia com a Universidade essa universidade, que é a UNB, reconheceu o trabalho dela, o de Paris, e ela hoje está aposentada também. Ela reconheceu o diploma dela. Ela até ligou para mim ontem, Janete, ela estava no Canadá, né? Tá curtindo um pouquinho. Tá na hora, né? Ela se aposentou, curtiu um pouco. Eu só não fui embora também daqui porque eu peguei e enterrei meu umbigo ali na esquina. Aí não pude sair. Meu cordão umbilical está enterrado ali. Né? Mas pode visitar, pode viajar e voltar, né? Eu acabei de fazer uma exposição em junho, vou estar de novo fazendo outra exposição em Portugal, em Braga. Você procura aquela pintora, eu acho que é Adélia Vieira da Silva, ela tem meu sobrenome todo. Certo. Procura, ela expõe em Paris, expõe em vários lugares. Eu vou procurar, eu vou falar com Santiago Belacqua, que ele tem essa conexão com todos os artistas. Uma pintora Vieira da Silva, eu acho que é Adélia, é um nome desse. Eu vou procurar. Em Portugal, os nomes em Portugal são padronizados, né? Eu vou procurar. E voltando a os nossos... Aqui. Voltando... Faz uma harmonia com ela. Isso, com certeza. Fazer uma troca de países. Harmonia duas vozes. Né? Com certeza. Sim. É bom ela. Então, o conselho que a gente dá... O conselho que a gente dá aos alunos que queiram estudar aqui ou em Paris. Olha, por enquanto, pela minha experiência, pelo que eu ouço, o diploma de Paris é muito forte aqui no Brasil. Eu tenho uma amiga minha que ela disse, ela é coordenadora nossa, ela disse o seguinte: Paris é o seguinte, tem 3 coisas que atraem a alta costura, é a música francesa, que é uma das mais belas do mundo, e o perfume francês. Com certeza. Então você tem a alta costura francesa, né, com Christian Dior, aquele pessoal, né? Qual é o nome daquele outro também? O D'Angelo Lítrico, que veio aqui no Brasil exclusivamente para fazer um terno para Juscelino. Ele cortou o terno e costurou na máquina, o terno do Juscelino. Olha só, bacana. Tem a música francesa, que é muito bonita, né? E sem contar a educação, né, professor? E tem a parte lá no Quartier Latin, onde você pode se reunir e aprender muito com os artistas que moram no Quartier Latin, né? Onde moram pintores, poetas, filósofos, músicos, tudo que tiver de... E a educação? E a educação? Você conhece o Quartier Latin, não conhece? Já ouvi falar.
Você não esteve no Cartier lá, Na tá? Europa, o português, ele assim, chega, tá falando, eles gostam de ouvir o nosso cantar. É por isso que Paris é chamada de Cidade de Luz, É, porque ela abriu a porta para todo o conhecimento que havia na época. E todo mundo foi para lá. é verdade. Todo mundo. Pierre Cardin, você sabe quem fez a roupagem dos 2 aviões de Santos Dumont? Sim, Sabe quem foi? Christian Dior também é outro grande, né? Ele fez do 14 bis e fez do Demoiselle. Oh, bacana, professor. Pierre Cardin fez de outro avião. Isso. Nós temos o mestrado em várias áreas, temos o nosso doutorado também em várias áreas, e a gente temos um pós-doutorado em qualquer área que o país tiver também lá. E são umas 80 matérias que nós podemos nos inscrever. Opa, bacana. Teologia, divindade, ciência da religião, filosofia da linguagem, filosofia da história, filosofia da religião, sociologia de tudo, direito internacional público, direito internacional privado, direito ambiental. Tudo em pós-doutor. Desde o mestrado também. Certo, bom saber. Então, professor, nas nossas considerações finais desse nosso podcast. Considerações finais. Quem estiver nos ouvindo, quem vai nos ouvir, procure a nossa coordenadora regional, professora Débora Fontes, PhD pela Universidade de Paris, com todo respeito. Obrigada. Ela é muito competente, conhece a educação profundamente, está inserida há muitos anos no meio educacional, sabe como funciona a engrenagem do mestrado e do doutorado, sabe tudo. Procure. E sem protocolo, sem assim, digamos, burocracia. E nós não temos burocracia, somos contra, inclusive. Por isso que somos país de primeiro mundo. A burocracia é um negócio que caracteriza. Teve uma professora que reclamou que o nosso diploma não trazia QR Code nem código de barra. Eu falei, não precisa. Leva o diploma na embaixada da França, no consulado francês. Pronto. O diploma é. Você se lembra que esteve no consulado francês? Sim, E foi recebida de braços abertos com o seu diploma de Paris, não foi? com certeza. Isso é que é importante. Teve um aluno nosso que mandou um amigo, que o amigo dele foi a Paris, e deu uma cópia do diploma dele, sem eu saber. Até hoje eu não sei, eu soube por internet, mandou uma cópia do diploma dele para saber na Academia de Paris se o diploma era autêntico, veio com um carimbo de autenticidade. E em Brasília também, no consulado, carimba os diplomas de Paris. E não custa nada. É só encaminhar, eles carimbam a autenticidade e mandam de volta para o dono. Mas o seu foi em Recife, não foi? Não. Foi em Brasília? Foi em Brasília. Da gente fosse em Recife. Eu mandei e eles depois mandaram de volta. Eu mandei original. Porque tem que ser original para poder ele ver a assinatura, ver toda aquela marca d'água, tudo direitinho. Eu me lembro do nome do cara, é Bruno, não sei do que lá, o cônsul, né? Adido consular. Isso. Educacional, cultural. Isso. Então, ficamos por aqui hoje. Depois a gente volta com outras novidades. A gente volta em edição extra ou no nosso horário habitual. Ok. Tchau, professor. Muito obrigado a todos. Tchau, ouvintes.